Eu pedi pra tu falar o nome da banda, porque tu dá uma estilizada aí com sotaque, né? No Vintage Cult. Mas todas as pronúncias são válidas, tá? Às vezes as pessoas falam, como é que se pronuncia? Talvez o mais correto, dentro da língua natural da palavra, seja Vintage Cult. Aham. Mas tem gente que fala Vintage, Vintage Cult, Vintage. Vintage. O francês fala Vintage. É. Então fica até mais charmoso, né? A galera fala muito errado o nome da banda? Normalmente fala Vintage. Vintage. Acho que é mais fácil. É o A show gente, do Vintage. a gente deixa mais abrasileirado, né? Vintage Cult. Até a gente tava conversando no backstage aqui agora há pouco, a gente comentou, eu acho que a palavra em breve deve entrar aí no nosso dicionário da língua portuguesa, porque ela já é muito usual, né? Eu não sei quais são as regras, né? As características hoje em dia para uma palavra de língua estrangeira entrar no nosso dicionário português, mas ela tem muito hoje. Você pega, por exemplo, uma mesa como essa aqui, o cara vai falar, pô, essa mesa é meio vintage, né? E aí qual é a pronúncia brasileira, então? Pois é, aí provavelmente seja vintage, né? E a banda, ela tem 17 anos, né? Ela já tá quase, ela tá quase aí completando seu vintage. Ela por enquanto, se for contar, ela é uma adolescente, né? Ela vai ficar com maior de idade ano que vem até, com 18 anos, mas pro mundo da música já dá pra dizer que ela tem uma boa idade, né? 17 anos quase. Qual que é a origem do nome da banda? A gente tinha uma ideia, a banda teve origem ali em... Uma banda, na verdade, ela nunca tem uma data, né, de nascimento. A gente sempre estipula um período ali, uma época onde a história começa a rolar e você vai amadurecendo a ideia e a partir dali ela vai criando corpo e quando você vê, você já tem um trabalho que cresceu e tá rodando, né? A nossa, pode-se dizer que foi ali em meados de 2005. A banda Vintage Cult, ela surgiu de dentro, foi uma ramificação de dentro do Cogumelo Plutão, depois a gente vai poder falar sobre isso também, onde a gente trabalhava dentro do Cogumelo Plutão só com músicas autorais, só que a gente pegou uma virada de mercado muito grande, que foi uma virada no mercado brasileiro, que foi ali entre 2003, 2004 até 2006, onde praticamente se extinguiu o rock das rádios, né? E a gente também pode falar sobre isso também, né? A gente também tem as nossas opiniões sobre isso. E vinha muito daquela coisa de acústico, era um acústico atrás do outro e tal. E a Vintage surgiu como uma ideia paralela ao Cogumelo Plutão de se fazer um trabalho que se chamava Vintage Acústico, que eram versões acústicas. Vinha muito naquela onda de Emerson Nogueira, da Dani Carlos também, que tinha o Rock and Roads, que era uma atriz também, cantora carioca, que fazia umas versões acústicas, e a gente pegou nessa onda. Então era eu, Duda Bittencourt, os dois tocavam no Cogumelo Plutão, e a gente tinha eu não sei se você chegou a conhecer o percussionista Galeno aqui de Balneário, Galeno Castro, que fazia umas participações com a gente de vez em quando na percussão. Esse foi o início, né? Ali em 2005. Então a ideia era essa, tocar músicas vintage dos anos 80 e 90 e músicas do indie rock, que seriam o lado cult do repertório, que seria aquele lado, um cult, porém não marginalizado, e muito focado no rock inglês, no Brit, aquele rock inglês mesmo. A gente pegava as músicas do indie rock, ia buscar bandas, por exemplo, como The Killers, Strokes, fazia versões acústicas dessas bandas aí. Fazia uma mescla. Qual que era a nossa ideia? Nesse momento que o mercado tinha virado, né? Era pegar o pessoal que gostava de rock and roll e estava em casa, estava sem lugares para sair, que de repente do dia para a noite o Brasil virou um país sertanejo, resolveu colocar bota, chapéu e cinto de bronze, né? E essas pessoas estavam fazendo churrasco em casa com os amigos e o pessoal do indie estava rendido a gente tinha o SWU, o Lollapalooza, acho que ainda estava começando a história de vir para o Brasil, e o Rock in Rio nunca foi muito indie, né? O Rock in Rio sempre foi mais clássico, assim. E a gente falou, pô, vamos tentar tirar esse povo de casa. E a gente montou uma ideia e começou a apresentar essa ideia para os donos dos bares. Falou, que tal a gente tentar tirar esse povo de casa? A gente montou uma ideia, apresentou, eles compraram a ideia e a partir daí se criou toda uma história que agora está completando 17 anos aí. Esse termo do vintage, eu nunca vou saber pronunciar, ele se refere a 20 anos, né? 20 an... Não, isso eu também, quando eu comecei a pesquisar o nome, junto com o Duda, quando a gente bolou o nome em conjunto para o trabalho, a gente tinha uma ideia de age, por
causa de idade, inglês, tal, com 20 e tal. Mas não tem nada a ver, na verdade. A palavra vintage sugere-se que ela tenha surgido por causa de safras de vinho. Mas quando ela foi associada a outras coisas, a carros, roupas, moda, estilo e tudo mais, denominou-se que a palavra vintage é tudo aquilo que é o melhor da sua época. Então o vintage pode ter 5 anos, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 100, pode ter séculos. Né? Mas ele é uma coisa clássica, muito bem conceituada da sua época. Então é isso que a gente procurava fazer. Procurava buscar o melhor dos anos 80, o melhor dos anos 90, dentro das nossas características, claro, e mesclar com a coisa do indie. Por uma banda que começou nos anos, ali na década, né, dos anos 2000, Sim. o 80 e 90 era o vintage disso, né? Porque, era o vintage disso. digamos, os 20 anos. Sim, se for considerar que o vintage fosse isso. Sim. Aí eu ia te perguntar, mas agora tu já deu outra explicação. Porque como já passou 20 anos, quase 20 anos, o vintage teria mudado, né? Agora pro que é o início da banda, lá, anos 90, anos 2000. Mas a gente tem uma coisa curiosa. Por exemplo, o que era cult para nós lá em 2005, hoje é vintage. Por exemplo, se você pegar uma música... A gente toca uma música lá que ela tem... Pô, é incrível. A gente colocou ela no... Ela até tem um apelo pesado, as pessoas não sabem, que é a música do Foster the People. Não sei se você conhece Foster the People, tem uma música bem... Por nome, não. A mais famosa deles é Pump It Up Kicks. All the other kids were the Pump It Up Kicks. Sim, Bad música, Run, sim. Bad Run. Essa música fala de um massacre. Num campo... Fala do massacre num campus... nos Estados Unidos, daqueles massacres que os caras entram e fuzilam não sei quantos, tanto que o cara fala, corra mais rápido do que a minha bala, se você conseguir. Então é uma música, por causa do Pump It Up Kicks, né, do tênis, você que tem um tênis bonitinho, filhinho de papai e tal, não sei o que, é uma música pesada e a gente curte, o mundo inteiro curtiu essa música como uma música pop. Essa música é uma música de 2010. Hoje essa música seria uma música vintage. Sim. Quando ela estava no repertório, quando ela entrou no repertório, na verdade, que ela entrou ali entre 2010, 11, ela era uma música cult. Então, o nosso repertório, ele conseguiu criar um moinho que funciona bem. Porque o que a gente tem hoje como cult, talvez daqui, vamos dizer que o vintage dure mais 10 anos, 20 anos, talvez o cult de hoje seja... Hoje, Maneskin, talvez fosse uma banda cult, já está virando mais pop, mas era uma banda cult, porque é uma banda cover também. E a gente toca Maneskin hoje. Talvez daqui 10, 15 anos ela seja vintage também.